Bom, hoje a gente vai falar, tá, sobre os métodos contraceptivos. Lembrando que a gente está dando continuidade ao assunto da segunda unidade, ok? Bom, os assuntos para o teste da segunda unidade são os métodos contraceptivos. A gente vai falar sobre a camisinha, sobre a pílula anticoncepcional, sobre os métodos injetáveis, tá? Tudo isso dentro dos métodos contraceptivos. A gente vai falar também sobre infecções sexualmente transmissíveis, que é a IST, tá? Que são também as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. E também a gente vai falar sobre os movimentos da Terra, tá? Então, esses são os assuntos que irão cair no teste que a gente vai abordar no decorrer. Bom, a gente vai falar hoje sobre os métodos contraceptivos, tá? Bom, a gente vai dar continuidade, tá, a esses métodos contraceptivos, falando sobre o dispositivo intrauterino, que é conhecido como DIU. Bom, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, é mais comum em uma pequena peça de plástico recoberta de cobre, que deve ser colocada e retirada do útero por um médico. Para verificar se o dispositivo está bem adaptado, é preciso consultar, tá, o médico periodicamente. Então, aí na imagem eu tenho o DIU de cobre, tá, na ilustração, da sua posição no útero, certo? Bom, a gente vai falar sobre o dispositivo intrauterino, que é o DIU, dando continuidade ao slide anterior. O cobre ele destrói parte dos espermatozoides que tenham penetrado nas tubas uterinas e impede que os outros cheguem ao ovócito, tá? E o fecundem. Caso haja a fecundação, o DIU vai impedir a fixação do embrião no útero. Há ainda um tipo de DIU que libera um hormônio sintético semelhante à progesterona. É um método eficaz. As taxas de falha é de 0,6% e 1,4%, dependendo também do tipo do DIU, tá? Porém, pode provocar cólicas, dores, sangramentos e os organismos podem
e o organismo ele pode expulsar o DIU. Seu uso também aumenta o risco de contrair infecções no sistema genital, que se não forem rapidamente tratadas pode provocar esterilidade. Além disso, o DIU não pode ser usado diante de suspeita de gravidez ou de gravidez confirmada na presença de tumores no útero ou se houver sangramentos vaginais por causa de doenças desconhecidas. Por isso, mulheres que utilizam esse dispositivo devem estar atentas aos sinais do corpo e consultar um médico periodicamente para verificar se não há problemas, tá? Quando bem adaptado ao organismo, esse método pode durar de vários anos, dependendo do tipo do DIU. Vale lembrar também que, assim como os anticoncepcionais hormonais, o DIU não protege contra ISTs. Tá ok? Bom, o segundo método aqui desse slide é a abstinência periódica. É também chamado de método comportamental de tabela ou tabelinha. Consiste em evitar relações sexuais, ou seja, abstinência durante o período fértil. Quando você estudou o ciclo menstrual, lá naquele slide que a gente passou, viu que a evolução ocorre geralmente na metade desse período. Ou seja, se uma mulher tiver um ciclo de 28 dias, a ovulação vai ocorrer no 14º dia do ciclo, tá? Como mostra a imagem aí. Porém, essa é uma estimativa, já que a ovulação pode ocorrer antecipadamente ou depois do previsto. Bom, deve-se levar em conta que o ovócito sobrevive na tuma uterina por cerca de 24 horas apenas, e que os espermatozoides sobrevivem em média 3 dias. Portanto, considerando um ciclo menstrual estritamente irregular, para evitar a gravidez, a mulher não deve ter relação 3 dias antes da ovulação, nem 2 dias depois. No entanto, a maioria das mulheres não tem um ciclo estritamente irregular, o que dificulta a previsão do período fértil com precisão. O método não é indicado, sobretudo, para adolescentes que costumam ter ciclos menstruais mais irregulares, tá? A abstinência periódica apresenta baixa eficácia, falhando em cerca de 20% dos casos quando não é usado sempre, tá? Ou não é usado de forma correta. Além disso, o método comportamental não protege contra a IST. Para tentar diminuir a insegurança do método da tabelinha, pode-se calcular o dia da ovulação acompanhando diariamente a temperatura corporal ao acordar, além de observar os aspectos da secreção vaginal. Na época da ovulação, a temperatura aumenta, tá, em média de 0,13 graus Celsius a 0,5 graus Celsius, e a secreção vaginal fica pegajosa, parecida com clara de ovo. Apesar de não ter efeitos colaterais para a saúde da mulher, em geral esse método apresenta baixa eficácia. Se não são necessários também uma orientação detalhada do médico e muito treinamento, disciplina e motivação por parte do casal, tá? Bom, o diafragma. O diafragma é um capuz de borracha flexível, reutilizável, que deve ser colocado na entrada do útero pelas mulheres antes da relação sexual. Ele bloqueia a passagem do espermatozoide, tá? Há vários tamanhos e tipos de diafragma. Só o médico pode determinar qual é o mais apropriado para cada mulher, além das instruções sobre o modo de usar. Para aumentar a eficiência do diafragma, deve-se lubrificar as bordas com espermaticida e só retirá-lo no mínimo 6 horas e no máximo 24 horas após a relação sexual, pois há risco de infecção. Se ocorrer uma nova relação sexual, depois de 2 horas, deve-se aplicar um pouco mais de espermaticida na vagina, sem tirar o diafragma. Esse cuidado é necessário porque o produto pode perder eficácia com o passar das horas. Depois de usado, o diafragma deve ser lavado com água e sabão neutro ou higienizado conforme as recomendações do produto, seco e guardado no estojo para ser reutilizado. É importante verificar se ele está furado, por isso basta observá-lo contra a luz e enchê-lo de água, tá? A cada ano ou ano e meio, o médico deverá avaliar, na verdade, se o modelo escolhido continua sendo o mais adequado,
já que em uma gravidez, certas cirurgias ou mudanças de peso pode aumentar a medida e a posição do útero. O diafragma não costuma causar problema no organismo, mas pode aumentar a chance de infecção urinária. No entanto, é menos eficiente que nos anticoncepcionais hormonais e o DIU. Primeiro porque pode ser colocado em posição incorreta. Segundo porque pode sair da posição correta durante o ato sexual. A taxa de falha é de 6% a 20%. Isso significa que, se usado de forma incorreta, de 100 mulheres que usam o diafragma como método contraceptivo durante o período de um ano, 20 acabam engravidando. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a esterilização. Se uma pessoa não quiser ter filhos, pode se submeter à esterilização, que pode ser realizada tanto em mulher quanto em homens, tá? A gente vai falar agora sobre a esterilização feminina, tá? Também chamada de ligadura de tumbas uterinas ou laqueaduras. O médico faz uma cirurgia para interromper a passagem de espermatozoides nas tumbas uterinas. Dessa forma, a ligação que existe entre o ovário e o útero é interrompida e os espermatozoides não podem mais chegar até o ovócito, tá? Como mostra a figura aí abaixo. As relações sexuais, o ciclo menstrual e as demais funções do organismo não são afetados por essa cirurgia, que tem, em alguns casos, a possibilidade de ser revertida por meio de outro procedimento cirúrgico. Bom, esterilização masculina é chamada também de vasectomia. Trata-se de um procedimento cirúrgico mais simples de que a esterilização feminina, realizado com anestesia local. O médico faz um pequeno corte em cada lado da pele do escroto e corta os ductos, tá? Que é os ductos deferentes nesse caso aí, que depois são amarrados. Com isso, o espermatozoide produzido nos testículos não chega até a uretra e são absorvidos pelo corpo. Bom, após a cirurgia é preciso ter precaução nas relações sexuais seguintes, pois pode demorar para que se esgote os espermatozoides armazenados nos ductos deferentes. Só depois disso é que o homem ele passa a eliminar espermatozoides, na verdade, passa a eliminar esperma sem espermatozoides e fica estéril. A cirurgia ela não interfere no comportamento sexual. Bom, em geral, quem busca a esterilização não quer ter mais filhos. E a taxa de falhas é de 0,5% na ligadura de tumbas uterinas e de 0,1% a 0,15% na vasectomia. A decisão de se submeter à ligadura de tumbas uterinas ou vasectomia tem que ser bem pensada e discutida com o médico. Além disso, a esterilização cirúrgica não protege contra IST. Para realizar esses procedimentos de esterilização, tanto feminina quanto masculina, pelo Sistema Único de Saúde, é necessário cumprir alguns pré-requisitos, como indicação médica, ter idade mínima mais de 25 anos ou ter pelo menos 2 filhos, passar por aconselhamento com assistente social e entre outros. Aqui agora a gente vai ter uma sequência de atividades, tá?